Revestimos todos de humildade no relacionamento mútuo. Antes de concluir a sua carta com a saudação final, Pedro exorta a comunidade cristã, dirigindo-se primeiramente aos anciãos, aos presbíteros, depois aos jovens, por fim a todos os cristãos. Aos anciãos, Pedro aconselha que eles cuidem do rebanho, não por coação, mas de boa vontade, como desejo de Deus, não por sorte, mas generosamente, não como tiranos, mas como modelos do rebanho. Aos jovens, considerando aqui não tanto pela idade, mas pelo respeito que devem aos anciãos, Pedro recomenda a obediência. Mas a todos, Pedro recomenda a humildade, sejam eles jovens ou anciãos. Humildade no relacionamento mútuo. Essa exortação à humildade, no entanto, é feita de maneira muito concreta. Trata-se de se revestir da humildade. A humildade é como uma veste com a qual devemos nos vestir. Mais exatamente, se trata de cingir-se com o avental da humildade. Os discípulos devem estar cingidos desta humildade, como discípulos de Cristo, que se cingem para o serviço. Ao fazer tal exortação, revestidos de humildade, podemos imaginar que Pedro tinha muito viva diante dos olhos e do coração a imagem, a memória de Jesus na última ceia. Jesus despojado do seu manto, ajoelhado, cingido com uma toalha, lavando os pés dos discípulos. Ele veio para servir, não para ser servido. Eu estou entre vós como aquele que serve. A humildade que deve reger os relacionamentos mútuos não é de qualquer ordem, não é qualquer tipo de humildade, é a humildade de Jesus, que lava os pés dos discípulos. Sabemos como Pedro resistiu a esse serviço que Jesus quis prestar aos apóstolos. Um gesto que é síntese de sua vida e também um sinal que antecipa o que ele vai realizar, o que ele realizou na cruz. Em sua carta, Pedro demonstra que não só entendeu, mas aceitou isso que Jesus cumpriu. Pedro põe diante da comunidade o serviço radical de Cristo como modelo, como medida da humildade que deve reger as relações recíprocas entre os discípulos de Cristo, sejam eles anciãos ou jovens. Mas a humildade e serviço não marca somente a relação adintra, caracteriza também as relações extra, não somente as relações intra-eclesiais, mas também as relações da igreja comum. É isso que nós estamos estudando durante este curso, a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja não é uma imposição, mas um serviço às mulheres e aos homens do nosso tempo. Trata-se de uma oferta humilde e corajosa, solícita e respeitosa de um patrimônio feito não só de pensamento iluminado no Evangelho, é verdade, mas não só de pensamento, mas também de prática milenar, realizada de maneira institucional, organizada e por uma multidão de discípulos missionários.
O pensamento social e a prática credenciada da igreja não são um patrimônio para o seu consumo pessoal. É oferecido a todos, homens e mulheres de boa vontade, é oferecido ao mundo, segundo aquele diálogo com o qual o próprio Deus, o seu Filho feito homem, fala aos homens como amigos e com eles se entretém. De fato, a doutrina social como uma proposta para o mundo, a igreja não é movida por nenhuma ambição. Segundo a Gaudium Spes, a igreja guiada pelo Espírito Santo pretende somente uma coisa: continuar a obra do próprio Cristo, que veio ao mundo para dar testemunho da verdade, para salvar, para condenar, para servir, não para ser servido. Revestir-nos todos de humildade no relacionamento. Mais vistos que nós estamos vendo aí aqui em casa, quero saudá-los todos, em particular Carnado Mondino, queridos padres, outro Mondino. Quero saudar a todos, sim, no ano especial do Mondino. E o aniversário é sempre, para mim, um dia muito agradável. Eu sei que há quem não gosta, às vezes, de celebrar, mas eu celebro muito de coração, pedindo a Deus também que abençoe, que louva a Deus, peço perdão, peço bênção para o futuro, enfim. É sempre um dia bom. Esse dia também foi bom. Hoje estou fazendo 78 anos, como você sabe, e tive um dia muito ótimo, excelente de manhã. Já viajei na missa, na minha casa, cantar, celebrar, começar do Shalom. No meio-dia tinha almoço com alguns bispos amigos, com padres, leigos, leigas, amigos, amigas, enfim. Foi muito bom. Claro, vocês todos estavam convidados, mas aqui não cabiam todos na minha casa. Então ele veio aqui também, Dom Odilo me convidou para esse agradecimento. Eu sempre no dia de aniversário penso muito naquelas coisas fundamentais da vida, claro. A começar com o Deus Criador, o Deus bom que nos criou por amor, que criou todas as coisas, esse universo maravilhoso, que Deus criou assim tão gratuitamente, por mero amor, doação total, enfim. E nos criou a nós para que nós pudéssemos com Ele conviver e também responder ao seu amor, dialogar com Ele, ouvi-lo, segui-lo, enfim. Então eu agradeço sempre muito a Deus pela criação, pela vida, por tudo aquilo que Ele é, como Criador, como Redentor, porque nos remiu com tanto amor depois que nós tínhamos afastado dele. Que já tapávamos os ouvidos, já não escutávamos mais, não queríamos mais ouvir. E também a promessa final do seu reino. Isso, na verdade, na missa nós sempre celebramos. Eu sempre digo, na missa a gente celebra essas grandes coisas. A gente louva a Deus pela criação. A gente louva a Deus pela redenção. A gente louva a Deus pelas promessas escatológicas, finais. A missa é um momento assim muito bonito. E acho que de tanto pregar retiro ultimamente, que a gente também prega sobre a Eucaristia, eu retomo sempre essas ideias, esses pensamentos.
A missa, de fato, é uma coisa maravilhosa, é um acontecimento. Eu sempre digo, a missa não é apenas, não interessa apenas aqueles que estão ali presentes, se são duas velhinhas, ou se talvez não tem ninguém presente. Mesmo assim, a missa é uma coisa cósmica, é um evento, é um acontecimento que envolve toda a humanidade, toda a igreja, todos nós. Então é isso que no dia de aniversário eu lembro com carinho, com amor, ser muito isso, porque realmente é grandioso o que Deus é e o que Deus fez por nós. Então também quero agradecer a vocês por receber a gente aqui, agradecer esse gesto de vocês. E vocês estão estudando a doutrina social da igreja. Eu lembro que quando cheguei aqui, então onde ele me pedia também para acompanhar, eu sempre digo não para coordenar, porque não coordeno nada, para acompanhar a pastoral do mundo do trabalho. Eu fui conversar com o Dom Milton, que estava encarregado de pessoas. E Dom Milton dizia, pois é, como é que a gente faz? Está tão fácil de encontrar caminhos para fazer essa evangelização. Então, de repente, nós achamos que a doutrina social da igreja talvez pudesse ser um caminho em que a igreja também hoje está insistindo muito, fez até aquele convênio da doutrina social da igreja. E ele dizia, pois é, quem sabe se a gente pudesse promover nas paróquias grupos que estivessem interessados em discutir, em ouvir, em estudar a doutrina social da igreja. Talvez fosse um caminho que a gente pudesse encontrar nas paróquias para fazer esse trabalho de conhecer as grandes, digamos assim, os grandes princípios desse relacionamento, dessa questão do mundo do trabalho, do mundo da produção, que mudou tanto desde os tempos do ABC e das ideias do Lula, em que a gente gritava, a luta continua, mas hoje a gente trabalha com outras categorias, a gente trabalha com outras práticas também, e com outros discursos, e talvez a doutrina social da igreja possa e deva ser um caminho bom e grande que nós podemos empreender nas nossas paróquias. Por isso eu quero cumprimentar a diocese que está estudando ainda mais de perto a doutrina social da igreja. Obrigado, gente, que Deus abençoe a todos vocês, que Deus os acompanhe, que Deus os ilumine. Eu estava dizendo, estou pregando muitos retiros. Semana que vem vou estar lá em Franca, pregando retiro na diocese de Dom Pedro Luiz, Tequine. Vim na semana passada no retiro em Foz do Iguaçu com o Dom Luciano, era muito bom. Já preguei este ano, só este ano devo ter pregado já 7 retiros, porque não é pouco. E outros eventos, enfim, outras celebrações em que a gente está. E a Amazônia que me empolga esse trabalho na Amazônia. Cada vez mais eu estou agora viajando para lá, acompanhando, visitando. Venho já uns 3, 4 períodos agora já planejados para este ano, nesta forma. E que vale a pena, é uma atividade fascinante. É fascinante e ao mesmo tempo preocupante. E como a igreja lá é viva, como ela é dinâmica, como ela é santificada, aquilo são atos do dia a dia. Podia pôr nos a metade aqueles missionários antigos, podia se pôr no altar amanhã, podia se pôr no altar. São santos, a gente santa que morreu lá. E os que estão lá atualmente também é uma gente santa, então que vocês também se interessem sempre mais por conhecer, participar, quem sabe enviar missionários, ou seja, todo o regional sul que tem a cargo o norte, o Amazonas, o Amazonas. E Roraima também, e Amapá, está certo assim. Pois é, enfim, todos eles ali esperando esse reforço pessoal, missionários e missionárias, e também reforço material para eles poderem trabalhar. Porque você sabe que tem dioceses que não tem isso, não porque não tem vocações, mas porque não tem dinheiro com que.
fazer estudar essas realidades. Obrigado a vocês. A palavra de Deus hoje, como sempre, é muito rica e nos coloca diante de várias questões. Primeira, o profeta Jeremias, que recorda a aliança antiga que Deus quer renovar, mas agora não mais escrita pedras, escrita nos corações, gravada nos corações. Aquela aliança escrita em pedras, esqueceram, pecaram, violaram. Quando a aliança escrita nos corações, não poderão esquecer, terão sempre diante dos olhos. Este é o pensamento. De fato, a aliança Deus significa exatamente esse compromisso com Deus, de corresponder com Deus, que reconhecemos como Deus, que o povo diz: Tu és o nosso Deus, nós somos o teu povo. Mas que Deus primeiro disse: Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. E o povo se compromete a desejar fazer tudo que o Senhor ordenar. E aí segue os mandamentos como consequência. Hoje nós acompanhamos fatos de corrupção, estão sendo julgados lá em Brasília, mas não é só lá em Brasília. Fatos de corrupção acontecem em todo lugar. Fatos de corrupção brotam justamente de uma consciência corrompida. Fatos de corrupção não podemos esquecer fatos práticos, são atos, são realidades da consciência, do coração que se corrompeu, que se deixou desviar, que por isso se deixou levar pela tentação. Afinal, corrompido é o que perdeu a qualidade, a vida corrompida, a fruta corrompida, a pessoa corrompida. Perdeu a sua qualidade originária, a sua dignidade, em outras palavras, porque traiu a consciência, agiu ou age contrariamente à sua própria dignidade. Inserir a lei de Deus no coração, recordar isso é fundamental também para o nosso tempo, que talvez se veja muito mais por leis ditadas por momentos, muito próprio, muito descartável, muito precário, aumentando, vale agora, enquanto já não vale mais, enquanto isso é um fenômeno original, não é também a realidade que deve ser assim. A realidade é essa, a dignidade humana não é descartável. E por isso mesmo o compromisso da pessoa, o compromisso da consciência, que isso o agir consequente com a própria dignidade e, no caso da fé, agir consequente com a fé. Este não é um compromisso descartável, não é algo que se possa ficar toda hora. Creio que esse é um ponto importante também na educação do nosso povo, na educação moral, a educação da consciência, não simplesmente segundo leis transitórias, mas segundo
aquela atitude fundamental, a retidão de consciência. Segundo o profeta Jeremias, ninguém mais vai precisar ensinar, todo mundo vai reconhecer, está escrito dentro, está escrito dentro. É claro que precisa recordar, precisa explicitar, mas está escrito dentro do coração e todo mundo pode reconhecer. Todos me reconhecerão, do menor ao maior. E aqui nós temos aquilo que eu queria ser traduzido como o santo temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo e que não é naturalmente o meio de Deus. O santo temor de Deus é o reconhecimento de Deus, é o colocar-se no próprio lugar diante de Deus, reconhecer que Deus é Deus e eu não sou Deus, eu não estou no lugar de Deus nem na altura de Deus, reconhecer que Deus é Deus e por isso também agir de maneira consequente. Todos o reconhecerão do menor ao maior, e então eu não mais me lembrarei de suas bondades, perdoarei o seu pecado. E novamente Deus faz a sua aliança, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso nós pedimos no Salmo ao Senhor: criai em mim um coração que seja puro. Esse coração puro, exatamente esse coração reto, coração que não seja corrompido. O corrompido já não é puro, ou seja, já não é limpo, não é aquilo que genuinamente deveria ser corrompido, ele ficou impuro, desvirtuado. A palavra do Evangelho tem Pedro no centro da cena com Jesus. Jesus que pede aos discípulos: ele disse por aí que eu sou. Jesus que talvez nós poderíamos dizer por curiosidade, mas certamente não é por curiosidade, porque Jesus tem logo em seguida a pergunta que interessa. E a primeira pergunta: quem dizem por aí que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros mulheres que os antigos profetas, etc. Jesus não questiona essas interpretações. São as muitas interpretações que correm no meio do povo. E também hoje muitas interpretações sobre Jesus correm no meio do povo. Jesus então pergunta a eles: e vós, quem disseis que eu sou? Vós estáis comigo? Vós sois os meus discípulos? Vós sois as minhas testemunhas? Vós, quem dizeis que eu sou? Aí sim interessa a Jesus saber se ele já compreenderam quem ele é. E Pedro, naturalmente, o primeiro responde em nome de todos: tu és o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus confirma que não foi por uma palavra sua, mas foi por inspiração de Deus que Pedro disse isso. E Jesus confirma: Pedro, como aquele sobre o qual ele ficará igreja, e aqui dará os poderes, as chaves, para servir os irmãos a verdade sobre aquilo que ele professou. Servir os irmãos na verdade, testemunho dessa verdade que ele acabou de professar. Pedro é aquele que deve confirmar os irmãos na fé. É o que nós dizemos, o sucessor de Pedro, aquele que confirma os irmãos na fé. Mas Pedro é tão forte na fé assim, quando Jesus em seguida começa a dizer que precisa ir a Jerusalém, ser julgado, rejeitado, sofrer muito, ser condenado e morrer. Ele diz: isso não acontecerá. Deus te livre disso. E Pedro, como que se põe à frente de Jesus para dizer: não vá por essa estrada. E Jesus diz: sai da minha frente, palavras simples, sai da minha frente, porque és para mim uma ocasião de tropeço. Pedro, que quer que Jesus não caminhe por essa estrada,
Não é por aí, Senhor. Isto não acontecerá. E Jesus manda Pedro sair da sua frente e se colocar no seu lugar. Lembram que Jesus disse a Satanás, nas tentações: sai da minha frente, Padre reto, retira-te de mim, Satanás. Palavra semelhante, Jesus diz a Pedro: retira-te da minha frente, para como dizer, Pedro, volta ao teu lugar de discípulo. Teu lugar é de discípulo, não é de mestre. Não estás à minha frente, mas estás atrás de mim. Segue-me nesse caminho. Jesus repreende Pedro. Como Pedro pretendeu repreender Jesus. Deus não permita que isso aconteça. Vai para longe de Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Não tem os pensamentos de Deus, mas dos homens. Tem os pensamentos de Deus, e não dos homens, a lógica de Deus, e não a lógica dos homens. É isso que o discípulo deve aprender. O que a testemunha do Evangelho deve aprender e fazer constantemente. A lógica de Deus, não a lógica dos homens, a lógica do mundo. Nós encontramos isso muito em São João, em São Paulo, que já contaram os primórdios, se batia muito por isso, para que os fiéis, os cristãos, tivessem clareza sobre isso, que o cristão não pode mais seguir simplesmente a lógica do mundo, adequar-se simplesmente ao politicamente correto, mas que ele precisa aprender a lógica de Deus, o pensamento de Deus, pensar segundo Deus. Mais uma vez, esse pensar segundo Deus é também pensar segundo a lei de Deus escrita no coração, e não segundo cálculos de poder, cálculos de vantagem, cálculos de utilidade, de oportunidade, meio de oportunidade, coisas que estão muito na ordem do dia hoje. Pois bem, desta palavra de Deus que hoje nos é dita, aprendemos exatamente isso, pensar segundo Deus e colocar-nos no nosso lugar de discípulos, sempre de novo aprender com o Mestre, não entender que nós devemos dar as cartas, mas nós devemos sempre ser aqueles que aprendem com o Mestre e nos devemos colocar no nosso lugar, no seu sentido. Uma palavra sobre Santa Teresa de Benedita da Cruz, Santa Identidade, santa dos nossos dias, canonizada pelo Papa João II, também beatificada por ele. Santa Teresa de Benedita da Cruz, certamente vocês conhecem a história, uma estudiosa, filósofa, aluna de Husserl, também Heidegger, do existencialismo, e judia de raça, de religião, e porém incomodada com a verdade, procurando a verdade. Ela, enquanto pertencente ao povo judeu, naturalmente já tinha fé por Deus que nós cremos, mas ela estava à procura da verdade sobre Jesus Cristo, e por isso, sim, através dos diálogos filosóficos, mas também através da procura sincera da fé cristã, da verdade da fé cristã. Chegou à fé cristã, abraçou a fé cristã, com tudo aquilo que significava para ela ser naturalmente excluída do seu povo, não mais reconhecida do seu povo. Ela sofreu isso muito constantemente e se tornou católica pelo batismo e depois se tornou carmelita. Finalmente, durante o nazismo, também foi presa, retirada do Carmelo, levada para o campo de concentração de Auschwitz, onde ela morreu com os irmãos do seu povo. Santa Teresa de Benedita da Cruz, testemunha da fé, mártir da fé em Cristo. Muito significativo isso, que nos nossos dias tantas vezes se coloca em contraposição fé e razão, religião e cultura, cristianismo e sociedade, que naturalmente
são visões que não percebem o fundo da questão. Para tantos intelectuais como Santa Teresa de Benedito da Cruz, que se converteram à fé cristã, para tantos intelectuais ficou muito claro que não há oposição entre fé e razão, entre fé e verdade, também a verdade filosófica sincera acaba levando a verdade que finalmente é confessada pela fé de uma maneira mais radical, mais global. Santa Teresa de Benedito da Cruz assumiu justamente o nome religioso da cruz, em homenagem a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, mas que desta forma manifestou o amor extremado de Deus, a verdade de Deus em relação ao homem, a verdade do amor de Deus, que é misericórdia, é perdão, é proximidade, é busca do homem até o espelho. A verdade sobre Deus não é uma verdade simplesmente abstrata, mas é uma verdade que sempre traduz no mistério da pessoa de Deus. Deus é um ser pessoal, não é uma ideia. Tem a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, a pessoa de Jesus Cristo, o mistério da pessoa, o mistério de Deus presente na pessoa do Filho, que se fez homem e habitou no meio de nós. Santa Teresa de Benedito da Cruz, segunda, uma testemunha eloquente da fé cristã do século XX, que muito ainda tem a nos dizer, também para os jovens do nosso tempo. Eu aconselho aqui as pessoas que têm condições de ler, leiam, vocês possam ajudar a publicar os escritos de Santa Teresa de Benedito da Cruz, que certamente poderão fazer muito bem para as pessoas também fazerem o caminho da fé. E agora, também, em relação à jornada da juventude, que estamos para preparar o exemplo, essas testemunhas de fé, muito conheceres. São tantos santos do século XX, que são recentes, pessoas muito concretas, que poderão ajudar os nossos jovens também a encontrar o caminho da fé. Que Deus nos inspire. Amém. L'univers